Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Marcos. Vamos hoje ao capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos ler os versos 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Vamos ao capítulo 6 desse mesmo Evangelho, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Vamos orar. Te agradecemos, querido Pai Celestial, por nos reunirmos mais essa noite respondendo à convocação do Senhor. Obrigado pelo prazer teu em revelar-nos a pessoa de teu Filho. Desejamos, com todo o nosso coração, nos reunirmos em torno da pessoa dele. Queremos ver com clareza algo mais da sua face gloriosa. Ouvir ainda que uma palavra da sua própria boca. Por isso, pedimos a ti, ó bendito Espírito Santo, tu mesmo que sopraste a palavra escrita, que assopre de novo aos nossos corações, iluminando os olhos do nosso entendimento e, sobretudo, falando-nos íntima e pessoalmente. Colocamo-nos em expectativa diante de ti. Abençoa-nos, reúne-nos em torno de ti. Assim nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos buscar dar os 3 passos com mais largueza. Espero no Senhor, gostaria muito de fazer isso, para que quando nos ajuntarmos novamente no domingo, nós tenhamos bastante material, um farto material, para podermos compartilhar sobre esse tema, solitude. Nós temos dito então que no caminho de cura do coração, proposto pela palavra de Deus, sobretudo, e também, como já temos enfatizado, quando olhamos a experiência dos santos do passado, e isso, neste caso, está excluindo os da própria Bíblia, claro, né? Nós temos a experiência de solitude claramente descrita na vida dos santos das Escrituras. Veja a vida de Davi, veja a vida de Paulo, veja a de Moisés, veja a de Abraão, veja a de José, e a lista é enorme, não é? Mas além da palavra de Deus, nós temos a experiência dos santos do passado, que, é claro, nos interessa, na medida que elas refletem genuinidade espiritual. E também, pela graça de Deus, temos a nossa própria experiência. Então, queremos, nessa ordem, buscar luz nesse assunto tão importante relacionado à cura do coração. Meus amados irmãos, o Senhor realmente abriu para nós um caminho sólido, não apenas para que fôssemos, então, regenerados, adotados por Deus como filhos. A todos quantos o recebem, Ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses são os que creem no seu nome. A partir daí, o Espírito Santo nos abre com muita largueza, bendito seja o Senhor por isso, um caminho para uma restauração completa dos nossos corações, isso incluindo afeições ou sentimentos,
incluindo a mente, os pensamentos, a vida intelectual, incluindo os desejos ou a vontade, as escolhas. Ah, se não fosse assim. Nós ainda gozaríamos a bênção da regeneração, nasceríamos de novo, ainda gozaríamos a maravilhosa bênção da justificação pela graça por meio da fé, e teríamos paz com Deus. Tudo isso ainda seria verdade, mas nós não teríamos vidas realmente transformadas. Não seria verdade o que Paulo diz em Efésios, não é? Renovar e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, para que sejais revestidos de um novo homem. Também não seria verdade o que ele diz em Romanos 12, que nós devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Então, graças a Deus, nós já andamos por esse caminho por 2 reuniões, procurando colocar os aspectos mais gerais, importantes. A reunião passada usamos para fortalecer alguns fundamentos. E agora sim, com a ajuda do Senhor, pretendemos deslanchar nesse tempo de comunhão, mas sem que percamos em nada o fato mais precioso para nós, que é nos reunirmos para meditar na palavra do Senhor a respeito desses tópicos. Nós não estamos aqui para uma aula bíblica, não estamos interessados em estudos bíblicos, nós queremos conhecer o Senhor nas Escrituras e o caminho, então, que Ele tem aberto para nós, que pertencemos a Ele, para que realmente nós sejamos mudados naquilo que somos. Então, nós já dissemos que na Bíblia, na experiência dos santos do passado e do presente, solitude é um caminho triplo. É um caminho ou é um lugar onde nós seremos confrontados. É um lugar também onde nós seremos encontrados. É um lugar de encontro. O encontro mais íntimo com aquele que nós chamamos de o nosso Salvador. E falamos que na medida em que esse encontro ocorre na solitude, então nós podemos chamá-los de Salvador com todas as letras maiúsculas. Porque esse lugar de solitude, sendo um lugar onde somos confrontados, onde somos encontrados, num encontro mais íntimo, pessoal, interior, profundo, com nosso Senhor Jesus, e consequentemente, então, é um lugar de transformação, como nós poderíamos ter outro resultado? Confronto, encontro, e o resultado é transformação. Agora, por que andar nesse caminho? Paulo em Romanos 8 diz que o Espírito Santo que veio habitar em nós é o Espírito de adoção. Ele usa uma palavra muito específica ali e muito linda. Ele diz que ele geme. A criação geme, nós gememos e o Espírito Santo geme. Há 3 gemidos naquele capítulo 8 de Romanos. E o gemido do Espírito Santo, que faz com que o nosso espírito também gema, tem um alvo, um objetivo, esse gemido, esse clamor. É que nós cheguemos à plenitude da redenção. Romanos 8 chama de a redenção do nosso corpo. Nós estamos, amados irmãos, num processo glorioso de salvação. Com alguns de nós aqui começou há décadas atrás. Graças ao Senhor por isso. Com outros começou há poucos dias. Com outros, alguns poucos anos. Não é? Estamos num processo maravilhoso de salvação. Ele deu vida ao nosso espírito. Ele está curando nossas almas. E esse é o nosso foco, atualmente. Isso culminará muito em breve, com um dia glorioso, que o Espírito Santo no nosso espírito nos faz gemer por Ele. Quando cantamos, oramos, reunimos em torno da mesa do Senhor, nós falamos, ora vem, Senhor Jesus. Consuma aquilo que o Senhor começou em nós. Aquele Senhor que foi fiel para começar, é fiel para concluir a obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Então, esse é o clamor do bendito Espírito Santo. Solitude, segundo as palavras de Marcos 3, que acabamos de ler, versos 13 e 14, é estar a sós com Ele, com nosso Senhor Jesus. Marcos usa a expressão junto dele. O Senhor Jesus chamou os que Ele mesmo quis para junto dele. E então Ele designou 12 para estarem com Ele. Um dos irmãos compartilhando no domingo anterior se lembrou daquele texto de Atos, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, são repreendidos, açoitados, inclusive, por pregarem em nome do Senhor.
E quando aquelas autoridades veem a intrepidez com que eles falavam, os irmãos se lembram que Lucas registrou em Atos? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse é o nosso chamamento. Quando os apóstolos voltam, Marcos 6 agora, que nós lemos no início também, um dos textos introdutórios, quando eles voltam da operação de sinais, poder, em nome do Senhor, para isso eles foram chamados também, né? Quando eles voltam de uma missão de ensino, Marcos 6, nós lemos aí, tudo que eles haviam feito, obras, e tudo que eles haviam ensinado. Então eles voltaram bastante felizes diante do Senhor, não é? Porque eram cooperadores do nosso Senhor Jesus pregando o evangelho do reino. E o que eles viram era maravilhoso. Eles nunca poderiam imaginar que isso seria assim, não é? A capacidade de cooperar com Jesus e ver o que eles estavam vendo. Curas, demônios expulsos e calados, em nome do Senhor, a palavra de Deus pregada e ensinada, vidas respondendo à palavra. Quando eles poderiam imaginar uma cena dessa? Então eles voltaram muito felizes. E nosso Senhor Jesus, diz o texto que lemos, disse assim para eles. Nenhuma outra palavra que não essa. Não os elogiou, não disse parabéns. Não era o caso, né? O que o Senhor disse aos seus discípulos? Vinde repousar um pouco à parte, a sós, num lugar solitário, deserto. E os levou para atravessar aquele mar da Galileia, de uma ponta para outra. O mar tem 11 quilômetros de largura. Então, no mínimo, tiveram umas horas naquele barco de tempo, a sós com o seu Senhor. E chegaram do outro lado, e quando chegaram, a multidão esperando para o serviço. Mas ainda assim eles não serviram. Quem serviu a multidão ensinando foi o nosso Senhor Jesus. Ainda assim eles continuaram ali quietos. Só foram colocados em atividade quando o pão foi multiplicado. O Senhor então os chamou para distribuir o pão para aqueles que estavam ali. Então você vê o lugar e o valor que o Senhor Jesus deu a esse termo. Vinde repousar um pouco à parte num lugar solitário, um lugar deserto. Isso é solitude. Por que a prática da solitude, por nós que pertencemos ao Senhor, é tão importante? Sem ela, estaremos fadados a uma vida superficial. Porque sem tempo a sós com o Senhor, e isso é diário, use você o tempo que quiser, querido irmão, não se preocupe com uma regra. Há irmãos que, aliás, nos ajudam muito nesse tema, irmãos do passado, vários deles, né? Veja, por exemplo, Andrew Murray, muito lido aqui pelos irmãos. Há uma obrazinha dele chamada Vida Interior, muito boa, onde também ele menciona a importância da solitude, mas ele encoraja todos os cristãos que pratiquem isso nas primeiras horas da manhã. Para muitos isso é bom, mas não para todos. Então não importa o horário que você separe, que você escolha, mas, irmão, pratique a solitude ou a sós com Deus todos os dias. Para que esse lugar de ser confrontado, encontrado e transformado seja uma realidade. Quando tocarmos nos próximos pontos, quietude, principalmente quietude, transformação é o resultado, não é? Nós vamos ver que quietude significa circular por aí na nossa vida normal. Nós não somos anjos, não é? Vivemos vida normal, criando filhos, atendendo necessidades, trabalhando, estudando, não é? Mas nós poderemos então carregar conosco a cela interior, para usar a linguagem de santos do passado, usavam esse termo. Quando praticamos a solitude, então, quando nós deixamos esse lugar de solitude significativo, nós carregamos o quarto secreto dentro de nós. Para onde nós vamos? E então nós podemos atuar pelo Senhor em quietude, seja falando. Quando nós estamos falando, nós também devemos falar em quietude interior, para que a palavra possa provir do silêncio. Foi assim com Deus. O silêncio é a morada da palavra. Se a palavra de Deus não morar no silêncio interior dos nossos corações, ela é só tagarelice, falatório, não edifica ninguém, não produz nada, porque não foi proveniente de quietude interior. Os irmãos percebem o quanto é importante? Agora, uma última palavra final para seguirmos então e avançar. Qual o objetivo da solitude? Confronto, o encontro, a transformação. Por que isso?
O que o Espírito Santo quer alcançar com isso? Aqui eu queria colocar em uma frasezinha. Testemunho do Senhor. Ontem, reunido com alguns irmãos pela noite, um dos irmãos nos lembrou de um texto maravilhoso. Se você quiser depois registrar aí para ler na sua casa, não vamos fazer agora, é o Salmo 74. 74. É um clamor pelo nome do Senhor, pela restauração da casa do Senhor, do santuário do Senhor. Então, no verso 4 do Salmo 74, há como que uma oração, para que o Senhor levante os seus pés, diz uma versão, apresse os seus passos em direção às perpétuas ruínas. Porque o salmista estava clamando, porque a casa de Deus estava assolada. Depois você vai ler esse salmo, você vai ver. Os inimigos de Deus pisaram o santuário de Deus. Então o salmista clama pelo nome de Deus, pela fidelidade de Deus, pelo santuário de Deus, pelo povo de Deus. É uma oração maravilhosa, esse Salmo 74. E então, nesse verso, ele clama ao Senhor. Parafraseando, então, mais uma vez, como se ele dissesse: Senhor, apressa os teus passos e vem em direção às ruínas perpétuas, porque o teu santuário está assolado. Queremos aplicar isso particularmente, ali a palavra é no sentido coletivo, santuário congregacional, né? Mas vamos aplicá-la no sentido pessoal. Quando nós olhamos para o nosso coração no que ele é por natureza, não há outra palavra para dar para ele. Ruína perpétua. O que diz Marcos 7, que nós temos estudado? De dentro do coração do homem é que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, avareza, inveja, loucura, soberba, toda aquela lista. Não é? Ruínas perpétuas. Mas, meus amados irmãos, Deus decidiu, antes da fundação do mundo, nos separar, nos escolher, e na nossa história pessoal, um dia nos chamar. E Ele chamou os que Ele mesmo quis. É verdade para os seus discípulos, foi verdade para eles, é verdade assim para nós, a mesma. Ele nos chamou só porque Ele quis, apenas porque Ele quis. E quando Ele nos chamou porque Ele quis, Ele não nos chamou para nos deixar como uma obra inacabada. Ele nos chamou para completar o que Ele começou em nossas vidas. Mas Ele deve fazer isso em cooperação conosco. Nós devemos responder àquilo que o Senhor tem buscado fazer em nós. Então, o motivo da prática da solitude é o testemunho do Senhor. Não é que tenhamos um bem-estar. Hoje se fala muito, não é, nesse assunto de meditação. Nessa época que vivemos aí, então, de mais reclusão, como se falou nisso? Eu passei esse tempo, eu pude passar esse tempo porque eu fui fazer yoga, aprendi yoga. Fui fazer meditação, sei lá mais o quê, não é? Meus irmãos, que tristeza. Nós não praticamos solitude para que tenhamos bem-estar. Aliás, alguns momentos de solitude podem nos dar muito mal-estar, porque nós seremos confrontados. Mas, meus irmãos, esse nosso coração, com todas essas mazelas que vemos aí em Marcos 7, ele será aberto e exposto diante de alguém. Não é introspecção, não é autoexame, não é meditação, não é? Simplesmente é expostos diante daquele que nos fez, daquele que nos chamou, daquele que nos ama, daquele que nos remiu de toda iniquidade, daquele em quem, estando em quem, não há nenhuma condenação. Nos chama como filhos que pertencem a Ele. Então, qual seria o motivo para nós nos excusarmos da solitude? Nenhum. Nem vergonha, nem medo. Não é? Talvez só a incredulidade pudesse nos tirar do caminho da solitude. Só a incredulidade. Então, vamos seguir. Nós falamos na reunião passada, é daí que vamos retomar, para podermos avançar com mais largueza hoje. Eu entendi, amados irmãos, diante do Senhor, que devia meditar junto aos irmãos a respeito de alguns itens. Sugerir alguns itens, que talvez sejam aqueles que serão mais nítidos e expostos numa prática de solitude diante do Senhor. Então nós vamos entrar em um terreno subjetivo aqui. Iremos com muito cuidado, porque precisamos de base bíblica, como já temos acentuado tanto,
mas nós não podemos negligenciar a experiência. Nós precisamos levar a experiência a sério, não é? Tanto consultando a própria Bíblia, como a vida da igreja. Então, já sugerimos na reunião anterior, foi aí que paramos, que talvez a primeira coisa que será manifestada, se começarmos a praticar o a sós com Deus e diante de sua palavra. Não é um a sós ocioso, um a sós que não teria sentido algum, não é? A sós com Deus diante de sua palavra. Se praticarmos isso diariamente, a primeira coisa que será manifesta em nós, a primeira mazela do nosso coração, será o ativismo. E aqui eu não estou me referindo apenas àquelas pessoas que são tão inquietas que não conseguem parar nem um minuto de fazer coisas, mas estou me referindo a uma condição de mente. Como as nossas mentes são voadiças, inquietas. É mais fácil domar um cavalo selvagem do que domar os nossos pensamentos. Então, já falamos na reunião anterior, ativismo significa o quê? Significa uma inversão de ênfase, colocando o fazer à frente do ser. E também já falamos que a irmã gêmea do ativismo é a inquietação. E procuramos também de maneira subjetiva, experimental, definir o que seria inquietação. Acho importante fazer isso porque às vezes temos aí a nossa interpretação que toca mais coisas externas do que internas. E as internas são mais importantes que as externas, né? Inquietação, sobretudo, significa uma incapacidade. Inquietação é uma incapacidade de se fazer presente naquele momento vivido, seja diante do Senhor, seja diante dos outros. Ou será que na prática da solitude você já não observou que às vezes você está sentado sozinho, calado, celular desligado, no seu tempo a sós com Deus, com a Bíblia aberta, você está olhando para ela, mas você não está nem vendo sua Bíblia, não é? Quando você acorda, a Bíblia está na sua frente, porque a sua mente já se foi, seus pensamentos já se foram, não é? Isso é inquietação, incapacidade de se fazer presente no momento que está sendo vivido. Irmãos, isso afeta nossas vidas de tantas formas. Isso afeta a vida conjugal de tantas formas. Como é difícil a inquietude ou a inquietação, tratar a inquietação no relacionamento conjugal. Por causa do que ele significa na experiência. Uma mente que não sossega, não ouve, não assimila. Quantos conflitos conjugais têm como base apenas a inquietação? Incapacidade de ouvir, de assimilar, de estar quieto, né? Quando lemos Lucas 10, esse foi o problema com Marta. O problema dela não foi serviço. Serviço é louvado pelo Senhor. Como alguns costumam observar, se Marta não fizesse o trabalho dela, quando terminasse a reunião, todo mundo ia ter que fazer um tempo de jejum, porque não ia ter nada para comer, não é? Então o serviço de Marta foi apreciado pelo Senhor, não tenha dúvida disso. O que não foi apreciado foi ela ter dado a prioridade a ele. Quando é dito de Maria que ela se aquietava. Está vendo? Marta se inquietava e Maria se aquietava. Quedada ou assentada aos pés do Senhor Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Sem quietude não conseguiremos ouvir o Senhor. Então o tempo de vida cristã passa, nossos cabelos vão ficando brancos, a idade vai passando, mas não vem com ela a maturidade espiritual. Para saber dizer, isso é do Senhor, isso não é do Senhor. Essa é a voz do Senhor, essa não é a voz do Senhor. Essa é coisa de Deus, essa é coisa de homem. Não haverá essa capacidade. Discernimento espiritual. Porque não há maturidade espiritual. Porque não houve quietude espiritual. Porque não houve solitude diante do Senhor. Compreendeu, irmão? Então, já citamos essas duas coisas aí. Dando o próximo passo, então, hoje, dentro dessa lista mesmo aí, dessa exposição do nosso coração. Aqui eu queria usar uma expressão também dos santos do passado. Eu gostaria de explicá-la e depois nós vamos ler um texto para nos ajudar na palavra. Os santos do passado chamavam, que entraram na experiência mais profunda de solitude,
eles deram um termo para algo mais que se manifestava no seu coração, que já vamos explicar. Eles chamaram de assídia. Uma palavra que em si mesma já nos dá a entender algo sobre acidez, né? Assídia. Assídia religiosa era o termo que eles usavam. Agora, o que é assídia religiosa? Por que ao praticar essa solitude com o Senhor, essa assídia religiosa se manifestava? Ela já estava lá no coração, mas ela era manifestada na prática da solitude. Senão, ninguém conheceria isso, né? Então, sem praticar a solitude, essas coisas ficarão encobertas, desconhecidas. O que é assídia religiosa? 3 características. Primeira, tristeza e abatimento em relação a Deus e às coisas de Deus. Talvez essa já tenha sido a experiência de muitos de nós. Quando se pensa no Senhor e nos seus assuntos, então a primeira reação é de uma tristeza e de um abatimento. Quando lermos o texto, nós vamos entender melhor, agora mesmo. Por enquanto, guarde isso. Assídia é uma tristeza e um abatimento relacionado a Deus e às coisas de Deus, os interesses de Deus. Segunda característica dessa assídia, como eles chamavam. Vamos usar uma palavra em português que talvez você ainda não conheça. Então você adote aí para o seu vocabulário. Pusilanimidade. Já ouviu essa palavra? Alguém que tem um ânimo pusilânime por característica. O que significa ser pusilânime? Significa uma timidez excessiva. Uma incapacidade de responder àquilo que entendemos ser dever. E não confunda isso com preguiça, não. Porque é mais fundo do que preguiça. Então, essa pusilanimidade, uma falta de coragem para realizar aquilo que sabemos ser importante, essencial até para as nossas vidas. Por exemplo, praticar a solitude. Por isso a pusilanimidade era manifesta quando a solitude era praticada. Porque então se via a dificuldade de se praticar solitude. Que facilidade é ouvir uma música, ligar uma televisão, conversar com outros, ler um livro, inclusive, não é? Tão importante para nós é lermos bons livros espirituais, não é verdade? Mas não confunda isso com solitude. Na solitude você tem que tirar os livros também. Sozinho com o Senhor e com sua palavra. Quem sabe lendo no máximo 2, 3, 4 versículos. E deixando a palavra entrar, penetrar, falar, expor, julgar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra. Esse é o valor da solitude. Penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas. E é apta para sondar os pensamentos e os propósitos do coração. Graças a Deus por isso, irmão. Então, quando a solitude é praticada, então a assídia é manifestada. Um tédio interior, uma indisposição nas coisas relacionadas a Deus e os seus interesses e a sua palavra. Uma falta de coragem para se praticar o que reconhecemos ser essencial. Ler a palavra, orar, guardar a própria solitude, como já falamos. Né? E uma terceira característica, então, totalmente ligada uma com a outra, você está vendo, seria amargura. Você se lembra que em Colossenses 3,19, quando Paulo exorta os maridos, ele diz assim: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. A palavra amargura ali, literalmente, significa, ou faz alusão a acidez, ou assídia, como nós estamos falando. Não as trateis com acidez. Nas versões que a maioria dos irmãos tem, diz amargura. Uma outra palavra aí, segundo o original, mau humor. Mau humor. Mau humor é obra da carne. Está no nosso coração. Na medida em que praticamos a solitude, essa assídia se manifesta, então nós damos lugar para que a palavra de Deus faça o seu trabalho. E só ela pode nos transformar a esse ponto. Vamos chamar esse terreno aí de temperamento.
A palavra de Deus é capaz de transformar os nossos temperamentos, no sentido de não sermos controlados por ele. No que somos em essência, ou seja, extrovertidos, introvertidos, mais atirados como Pedro era, mais recolhidos como João era, isso vai permanecer conosco toda a nossa vida. O Senhor nos fez assim, graças a Deus. Somos diferentes, não é? Mas os nossos temperamentos foram todos contaminados. Então esse Pedro, que poderia ser um bom servo, ele se mostrou um ativista. João, que poderia ser um bom meditativo, não é? Ele se mostrou furioso. Você se lembra que ele era um dos filhos do trovão, que queria mandar fogo sobre os samaritanos, não é? Então, na medida em que a palavra de Deus tem lugar nos nossos corações, ela santifica, ela transforma os nossos temperamentos. Irmãos, que instrumento seria capaz de produzir uma salvação dessa em nós? Qual instrumento? Qual meditação? Qual filosofia? Qual ideologia? Não é? Nada. Graças ao Senhor nós estamos expostos diante daquele que é o médico que veio para os que são os doentes, que precisam, que se expõem diante dele e que buscam nele os recursos, nele e na sua palavra, para que realmente sejam mudados no que são, no que somos, por natureza. Agora, você quer ver um exemplo muito interessante na palavra? Vamos para Lamentações de Jeremias. Aqui está alguém, profeta Jeremias, que lutou intensamente contra a Sídia. E sabe por quê? Porque ele foi um profeta tremendo do Senhor, cheio de encargo de revelação da palavra de Deus. Pregou profeticamente em Israel 40 anos. 40 anos. Nós estamos reunidos aqui há quase esse tempo juntos, não é? Quanta coisa nós já vivemos. Imagine Jeremias pregando 40 anos, tendo como resultado nada. Nenhum arrependimento, nenhum recebimento da palavra do Senhor, nenhum convertido, nada. Jeremias. Então se manifestou em várias etapas do livro profético de Jeremias, nós vamos ver a assídia fluindo do seu coração. E aqui, em Lamentações, diz assim, capítulo 3, Lamentações 3. Olha que texto interessante, presta atenção nesse foco que estamos compartilhando. Ele está vendo a casa de Deus destruída, certo? As portas queimadas a fogo, ele está vendo uma cena horrível. E o coração dele geme pela casa de Deus. Ele é um profeta do Senhor. Então, no verso 17, Lamentações 3,17, ele diz assim, afastou a paz de minha alma. Está vendo? Isso é assídia. Quando ele pensava em Deus, quando ele pensava na palavra de Deus e via a cidade de Deus, ele se enchia de amargura. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, olha aí, como que falando consigo mesmo, veja, já pereceu a minha glória. Aqui é a palavra para força, ou a palavra para vitória. Já pereceu minha força, como também a minha esperança. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto. Aqui a palavra no original tem a ver com miséria. Veja bem, o que está fluindo do coração de Jeremias. Lembra-te, Senhor, da minha aflição e da minha miséria. Próxima palavra, do absinto. Você sabe que o absinto é amargo, não é? Então aqui no original é a palavra para a amargura, o absinto. E aqui na versão que estou lendo tem a palavra veneno, talvez na sua também, né? Do absinto e do veneno. É a palavra hebraica para tristeza e também para irritação. Jeremias estava exasperado com aquilo que ele estava vendo. Continuemos. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Viu? Essa é a assídia. Quero trazer agora, se nós estamos examinando esses elementos que são expostos na nossa alma na medida em que praticamos solitude,
Talvez o que mais nos interesse aqui, ademais de citá-los, é saber qual é o remédio, não é? Senão, o que nós faríamos com isso? Para onde iríamos? Então, quando nós citamos o ativismo, nós citamos o antídoto, né? Só para te lembrar. A primeira expressão, ativismo e inquietação, que já compartilhamos, nós já citamos o antídoto. Em Marcos 6, qual era o antídoto? Vinde repousar um pouco à parte, num lugar solitário. Esse é o antídoto para o ativismo e para a inquietação. Se não colocarmos freios nos nossos corpos, inclusive, e não nos aquietarmos, não tem remédio. Então foi o remédio que o Senhor Jesus propôs aos seus discípulos. Vocês pregaram muito, vocês fizeram muita coisa, vocês ensinaram muito. Venham repousar à parte num lugar solitário, deserto, a sós comigo. Então, esse é o antídoto. Quanto à assídia, que já explicamos o que é. Qual é o antídoto? Nós vamos entrar nele agora, aqui nesse texto. Olha o que Jeremias diz a partir do verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma chave, um segredo. Quando somos tomados desse tédio espiritual, desse desânimo espiritual, dessa tristeza relacionada a Deus, a sua palavra e aos seus interesses, às suas coisas. Eu estou colocando de modo muito geral, porque você pode aplicar isso de muitas formas, não é? No ler a palavra, no meditar, no estar presente nas reuniões. Por que será que nesses tempos aí que vivemos, algumas pessoas puderam ir para a rua, ir no supermercado, ir andar de bicicleta e fazer o que quiser, mas não podiam vir à reunião? Por quê? O que tem aqui na reunião? A mais do que nesses lugares. Podiam fazer tudo, menos vir às reuniões. Podiam ir na casa de outras pessoas, visitá-las. Não é? Por quê? Podiam ir em mercado cheio de pessoas, fazer compra com o outro a meio metro dele. Não é? Em tempos que estávamos aqui a 2 metros uns dos outros. Essa indisposição com as coisas de Deus é séria, é grave. Isso mostra que o nosso coração está desfocado e carente de prioridades adequadas, corretas. Vamos seguir. O que Jeremias fez com essa sua lamentação, essa assídia, esse tédio, essa tristeza, essa amargura, essa miséria, essa falta de força? Tudo que já citamos aí e já explicamos. A chave, o antídoto está aqui. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Fazer memória da obra de Deus em nós e do nosso chamamento ou da nossa vocação. Meus amados irmãos, que poder tem isso em nossas vidas? Fazer memória. Ele me chamou. Ele me vocacionou. Ele me achou no caminho. Cantamos um lindo cântico sobre isso, né? Amado Jesus, que me amou desde sempre, que me achou no caminho e que me uniu ao seu rebanho. Não é lindo? Fazer memória da obra de Deus em nós. Fazer memória da nossa vocação. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque nada mais podia na cena que Jeremias estava. E nós vamos ler até o 24. Continue observando aí. Do que ele fazia memória? As misericórdias do Senhor. O templo arrasado. Se você ler Jeremias, Lamentações, irmão, você vai ficar chocado, se é que já não leu. Jerusalém estava sitiada, ela foi sitiada mais de 20 vezes. Numa delas está aí, em Lamentações de Jeremias. Eles não tinham o que comer, nem água para beber. Então é dito nesse livro que as mulheres estavam cozinhando os seus próprios filhos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe uma coisa interessante aqui? No 23, parece que ele está falando aí, digamos, numa terceira pessoa, né? Ele fala, misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se. Mas quando ele chega no final do 23, ele não diz sua, ele diz tua. Você viu? Ele está falando agora de um modo direto, pessoal, ao Senhor.
como se ele tivesse encontrado o Senhor no meio da aflição, da miséria, da amargura, da assídia, como falamos. Não é interessante essa mudança aí? Grande é a tua fidelidade, não é? Você só fala assim quando você está diante de uma pessoa. Você está ausente dela e falando dela, você diz sua, não é verdade? Grande é a tua fidelidade. E finalmente, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Que lindo, irmão. O que a alma dele disse nos versos anteriores? Disse que estava abatida, profundamente triste, incapaz, sem força, sem vigor. Mas agora, minha alma diz, minha porção é o Senhor. Olha o antídoto aí para a pusilanimidade, para a assídia. Portanto, finalmente, eu esperarei nele. Então aí passamos por esse segundo elemento. Mais um. Se praticarmos a solitude, número 3, ideias confusas irão se manifestar. Nós vamos ver que a nossa mente não é assim, me permita essa expressão, tão regulada como nós achamos que ela é. Ideias confusas. O que seriam essas ideias confusas? Primeiro, elas são resultado de superficialidade espiritual e de falta de meditação. Por isso, de novo, a solitude é tão importante. Sem solitude, nós não adquiriremos capacidade de meditação. E se não meditarmos na palavra de Deus, a palavra de Deus permanecerá superficialmente nas nossas vidas. Na nossa mente, no nosso coração. Então, todas as vezes que você pensar em meditação, quando nós estamos reunidos, compartilhando a palavra e falamos que o que mais desejamos é meditar juntos diante do Senhor, nós estamos dizendo que desejamos que o Senhor faça um trabalho de batistaca em nossa vida interior. Você entendeu? Muitas pancadas na mesma estaca. Mas cada pancada que se dá, a estaca vai mais profundamente. Esse é o valor da meditação. Quem não medita é superficial. Quem não medita tem ideias confusas. Não sabe como uma coisa se liga a outra. Às vezes ele sabe citar várias escrituras, mas ele não sabe conectar. Às vezes nem sabe o que elas querem realmente dizer. É o ler, mas não entende. Porque falta meditação. Meditação é o solo que permite que a palavra de Deus crie raízes, se aprofunde. É o trabalho de bater estacas. Irmãos, e não há lugar mais adequado para a meditação do que a solitude. Quando você não tem nada ao seu redor. Nu, exposto diante de Deus, sentado diante dele e a sua palavra. Para que ele fale, exponha. Então, ideias confusas. Já citei qual é o antídoto. Se percebemos que nossa mente é assim, ela não consegue conectar coisa com coisa, não conseguimos ter uma boa compreensão da palavra, não é? Pensamentos discordantes. Vou lembrar 3 textos, pelo menos, com os irmãos, além de muitos que podia citar. 1 Timóteo 4, Paulo aconselhou Timóteo assim, 4,15. 1 Timóteo 4,15. Depois de orientar várias coisas para Timóteo, tanto na vida pessoal, quanto na vida da igreja de Éfeso, onde Timóteo se reunia, em Éfeso, ele diz assim, medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não é muito claro o versículo? 1 Timóteo 4,15. Olha a ordem. Medita primeiro essas coisas. Tudo que eu te falei, Timóteo, ele já tinha dito muita coisa. Então medita nelas. E nelas seja diligente, ou seja, pratique essas coisas. E o seu progresso será a todos manifesto. Em outra palavra, você não será um cristão superficial. Você será apegado à palavra fiel. Você será, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz assim, um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você acha que isso cai do céu, irmão? No nosso colo? Sabe? Anos e anos são gastos para se preparar um atleta de alta performance. Talvez você esteja vendo algo aí nessas Olimpíadas. Muitos mais anos são necessários
para se preparar um cristão de alta performance. Compreendeu? Muita meditação, muita solitude, muito estar diante do Senhor e da sua palavra. Isso não acontece de um dia para outro. Então que o Senhor nos encoraje, meus amados irmãos, porque esse caminho foi aberto para todos nós. Sermos irmãos e irmãs maduros do Senhor, não menininhos, agitados, açoitados para lá para cá, coração dividido, ânimo dobre, na linguagem de Tiago, e inconstante em todos os seus caminhos, e instável emocionalmente e espiritualmente. Não é isso que caracteriza muitos de nós, muitas vezes? Mas nós não fomos chamados para isso. O que nos falta? Solitude, meditação. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso seja a todos manifesto. Salmo 119 agora. Talvez esse salmo tenha sido escrito por Esdras. Esdras era um homem ligado à palavra de Deus. Ele a amava, ele a guardava no seu coração. E o Salmo 119, 97 diz assim: quanto eu amo a tua palavra, ou a tua lei. É a minha meditação, é a minha meditação. Agora olha aqui. Uma letra é importante nesse salmo aí. Ele não diz é a minha meditação todo dia. Todo dia. Ele diz é a minha meditação todo o dia. Você viu a diferença? Meditar todo dia significa que você pode ter 30 minutos de manhã e no outro dia você tem mais 30 minutos, todo dia. Mas meditar todo o dia significa que a palavra está dentro do seu coração. E onde você está, ela está. E você está meditando nela. É a minha meditação todo o dia. Não é maravilhoso? Mais um salmo. O salmo 1. Como ele começa? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. E medita quando? De dia e de noite. Ah, meus amados irmãos, que bênção é essa? Nós podemos guardar, trazer a palavra de Deus tocada no nosso coração. Esse tesouro, ninguém nunca removerá de nós. Nós iremos, se assim o Senhor desejar, enfrentar a morte, se necessário, pelo Senhor, com esse tesouro guardado no nosso coração. Lembra-se da experiência de Policarpo? Um idoso de 86 anos. Foi aprisionado, depois os irmãos o esconderem por muito tempo. Ele foi finalmente aprisionado porque ele viu que irmãos estavam sendo torturados por causa de esconderem ele da perseguição. Então ele tomou uma decisão dizendo, outros estão sofrendo por mim. Então agora eu não saio mais daqui onde eu estou. Porque o que eles querem é a mim. Então que eles venham e me peguem. Porque outros estão sofrendo por causa de mim. E aprisionaram Policarpo, deram oportunidade para ele, então, negaram o nome do Senhor, dizendo, você é um ancião, e nós não queremos fazer nenhum mal para você. Apenas nós queremos que você coloque para trás essa mensagem que você tem pregado. E dê um contra-testemunho disso que você tem anunciado. E Policarpo respondeu assim, eu sou um ancião de 86 anos, e há 86 anos eu tenho servido ao Senhor. E Ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. E com essas palavras, ele foi queimado vivo. Meus amados irmãos, o antídoto, então, para as ideias confusas, meditação bíblica. Para que a palavra de Deus faça esse lindo trabalho de bate-estaca nas nossas vidas. Mais um elemento. Maus pensamentos. Acho que aqui podemos ser bastante encorajados também. Na lista de Marcos 7, 21, ele é o número 1. Quando diz, de dentro do coração do homem é que procedem maus desígnios, na sua versão aí, é a palavra para pensamentos. Maus pensamentos. E aqui queria citar para os irmãos, se me permitem, para o seu encorajamento, uma pequena experiência. Quando o Senhor me chamou ainda jovem, muito jovem, adolescente jovem, eu fui muito perturbado por essa questão de maus pensamentos. E alguns deles atingiam o próprio Deus. Ou seja, pensamentos de blasfêmia
contra Deus. E a tal ponto, esses pensamentos me atormentavam, eu chegava a perder noites de sono, lutando e rolando, e acordar era uma tragédia. Porque quando acordava, os pensamentos voltavam à mente. Mas Deus é puro, mas Deus é justo, então por que isso, então por que aquilo? Imagine isso na cabeça de um recém-convertido, adolescente jovem. Então, meus amados irmãos, de alguma maneira, na misericórdia do Senhor, Ele me levou a compreender algo. Que se a palavra de Deus assumisse um lugar dentro do meu coração, esses pensamentos fugiriam dela. Compreendeu? Esses pensamentos fugiriam dela, da palavra do Senhor. Então, abra comigo em Deuteronômio 32. Deixa eu te mostrar qual foi o texto central que o Senhor, na sua misericórdia, me concedeu nessa época. Deuteronômio 32, 4. Você pode imaginar que naquela época, quase nada eu conhecia da palavra de Deus. Estava começando a conhecê-la. Então, na misericórdia do Senhor, esse foi o versículo que Ele me socorreu. Deuteronômio 32, 4 diz assim: Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Interessante. Não diz Deus é fiel. Ele é fiel também. Mas diz Deus é a própria fidelidade. E não há nele, o quê? Injustiça. E finalmente, a última frase. É justo e reto. Então, meus irmãos, um processo se iniciou. Na medida que aqueles pensamentos se manifestavam, então esse aqui estava guardado no coração. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Então, a palavra de Deus afugentou os pensamentos de blasfêmia contra Deus. Isso, para muitos jovens, foi uma luta muito grande. Alguns achavam que, tendo esses pensamentos, eles não eram convertidos. Veja, como o inimigo é cruel em assolar essas mentes. Achavam que não eram convertidos, porque se fossem convertidos, não podiam ter esse tipo de pensamento. Isso não é verdade. Outros achavam que não tinham fé. Se pudessem crer mais, então não teriam esses tipos de pensamentos. Outros acham que a vida deles não tem conserto. Outros cristãos podem ir bem e avançar, mas eu não. Como eu vou ficar livre desses pensamentos terríveis, perturbadores, tanto sobre Deus, isso é o que mais aflige, quanto sobre outros. Pensamentos de maldade, pensamentos obscuros, pensamentos impuros. Quanta luta nesse terreno, não é? Esses pensamentos só vão fugir, só vão embora, se a palavra de Deus for guardada no nosso coração. Aí, me permitam também, de modo experimental, sugerir para você duas táticas, usando a palavra de Deus sempre. Né? Não é uma estratégia, simplesmente não. Mas, todos os maus pensamentos, sejam eles relacionados a Deus ou sejam eles relacionados a outros, nós podemos ter duas atitudes com relação a eles. Todas as duas baseadas na palavra de Deus. A primeira atitude, resistir a eles, para que eles sejam dissecados e expostos na sua loucura. Por exemplo, como se pratica isso? Quando algum tipo de mau pensamento relacionado a outros vem até você, seja em que sentido for, então você pode resistir a eles fazendo algumas perguntas. Se eu conquistar esse objetivo, alvo do meu mau pensamento, se eu atingir isso, se eu conquistar aquilo, ou chegar até lá, qual será a consequência? Para Deus, ou diante de Deus, para mim, para os que estão ao meu redor, para o testemunho do Senhor. Essa é uma boa maneira. Você está dissecando um pensamento e vai expor a loucura
dele. Compreendeu, irmão? Mas há outra estratégia. E a outra estratégia é fugir dele, como já expliquei. E como nós fugimos de um mau pensamento? Alojando a verdade da palavra de Deus no íntimo dos nossos corações. Porque esses maus pensamentos não suportam a luz da palavra de Deus. E tem um motivo para isso. Nosso Senhor Jesus venceu na obra da cruz do Calvário todo tipo de mau pensamento. Ele foi o santo que foi entregue por nós pecadores. E quando ele julgou o pecado, nele, na sua carne, como diz Romanos 8, aquele texto tão lindo, julgou na sua própria carne o pecado, então ele resolveu, ele derrotou, ele colocou sob seus pés esse assunto dos maus pensamentos e todos os outros que são opostos a ele. Então, quando a palavra de Deus é alojada no nosso coração, é luz diante de trevas. Eles não suportam a luz, os maus pensamentos. Mas eles precisam, a verdade da palavra de Deus precisa ser consistentemente guardada no nosso coração. Consistentemente. Creio que é isso, exatamente isso, que Paulo chama em Efésios 6 de escudo da fé. Lembra? Escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, escudo da fé no quê? Fé no quê? Fé em que virão dias melhores? Fé na palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é reta. A palavra de Deus desbarata os seus inimigos. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é viva e eficaz. Pegue uma chave bíblica, uma concordância bíblica, busque o termo palavra e olhe todos os versículos que fazem referência à palavra de Deus. E memorize, guarde, estoque no teu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Então, aí está o antídoto, já falamos. A palavra de Deus, citamos aí Deuteronômio 32:4, né? Vamos para o próximo. Já estamos concluindo. Mais um elemento que será exposto na solitude. Fantasias. Fantasias. E divagações. Mentes divagando. E fantasiando. Fantasiando e divagando. Meus queridos irmãos e irmãs, isso mostra o quanto o pecado provocou em nós uma desconexão com a realidade. O Senhor Jesus diz, eu sou a realidade. Eu sou o caminho, eu sou a realidade, a verdade e a vida. E o que o pecado fez? Amputou. Nos desconectou da realidade. Então essa mente que foi criada para ser uma serva do Senhor, ela se tornou uma mente divagante, uma mente fantasiosa, desconectada da realidade. E meus amados irmãos, quando em consultórios médicos se enfrenta isso a um nível mais alto, a única maneira é tentar controlar isso com medicações, né? Porque há uma desconexão tal da realidade que o assunto fica sério. Mas quem provocou isso? De onde isso veio? Do pecado. O pecado fazendo desconexão com a realidade. Então, uma mente cheia de fantasias e de divagações. Vou tomar a liberdade de citar algumas para vocês. Divagações que, por exemplo, dizem assim, dentro de você, ah, se eu fosse mais atraente. Ah, se eu fosse mais rico. Ah, se eu fosse mais capaz, mais poderoso, mais hábil. Quem sabe até mais sedutor ou sedutora. Fantasias, divagações. Qual é o antídoto? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Que lindo versículo, irmão, aplicado a esse assunto dessa desconexão com a realidade, como estamos falando. Veja o que diz esse texto. Por isso, 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, amarrando a vossa mente. É a ideia aí. Será que podemos fazer isso?
Claro que podemos. No Senhor, pelo seu Espírito, Ele nos capacitou. Então, cingindo o vosso entendimento, veja, sede sóbrios. É exatamente o contrário de fantasia e de divagação. Sobriedade. O que mais? E esperai. Olha essa parte final. Inteiramente na graça. Se você é o que é, você não é mais rico, nem mais atraente, nem mais capaz, nem mais poderoso, nem mais hábil. Você é o que o Senhor te fez. Então, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós não precisamos ser mais nada. Nós já fomos chamados, amados, eleitos por Ele. Nós já somos o que Ele desejou que nós fôssemos, seus filhos amados. Então não permitamos que nossas mentes divaguem, fantasiem. Fantasia é uma porta aberta para a ambição, para a avareza, por exemplo. Muitos textos do Novo Testamento nos exortam à sobriedade. E isso é sobriedade. Talvez agora esse termo fique mais claro para nós. O que é ser sóbrio? É isso. É viver a realidade do que Deus é, do que nós somos nele, com Ele, do que a igreja é, do que o mundo é. Isso é ser sóbrio. Mais um elemento. Talvez de uma forma ou de outra já tenhamos tocado em alguns deles, mas quero citar como um elemento isolado aqui. Apetites e paixões desordenadas. Apetites e paixões desordenadas. E aqui também a lista é longa. Ira, por exemplo, é uma paixão. Ira é uma paixão. Mas eu quero citar outras, talvez sejam mais expostas em nós do que ira. Primeira, paixão desordenada, cobiça. Cobiça ligada a alguns elementos. Destaquei aqui alguns. Por exemplo, cobiça ligada à comida. Comer inadequadamente, comer demais, comer sem controle. Glutonaria, para usar o termo bíblico. Cobiça ligada à comida, cobiça ligada à sexualidade, sem um controle adequado, sem reger esse assunto na vida, na questão da disposição sexual, não saber lidar com isso, reger isso, ou reger sobre isso, extremamente necessário, né? Então, cobiça ligada à comida, cobiça ligada à sexualidade, cobiça ligada a posses. Mais um elemento aí dentro mesmo das paixões desordenadas, ambição. Nós falamos que as fantasias, as divagações abrem caminho para a ambição. O que é ambição? Ambição é um anseio, às vezes incontrolável, por poder, por glória, por riquezas, por nome. Ambição. Sim, irmão, na solitude, as ambições do nosso coração serão manifestas. Ou você acha que você não tem ambição por nada? Engano seu. Essas ambições se manifestam na solitude, e elas são tratadas pela palavra de Deus. E aí sim podemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4. Mais um elemento, inveja. Meus amados irmãos, o que é inveja? Inveja é uma contínua competição e comparação com os outros. Se continuamente nós estamos competindo e continuamente nós estamos nos comparando com outros, isso chama inveja. A única pessoa que nós temos que ter diante de nós para que sejamos comparados é o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Porque é a imagem dele que todos nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então nós não temos nada para competir com os outros. E não temos nada para nos comparar com os outros. Naquela oração que já citamos várias vezes aqui de A.W. Tozer, sobre o cultivo da vida interior, ele diz assim: pare de competir com os outros. Entregue-se a Deus e seja você mesmo. Lembra-se? Tão importante é isso, irmão. Porque nós vivemos numa geração que competição é regra. Você vê, por exemplo, propaganda de cursos de inglês. Como eles fazem propaganda? Seu filho tem que começar a aprender inglês com 3 anos de idade, porque ele terá condição de já começar lá em cima na competição.
Tudo é competição. Não é? E não podemos ser servos do Senhor com esse espírito. De forma nenhuma. Isso tem que ser trazido à luz e tratado nos nossos corações. Do contrário, se manifesta em todas as esferas. Aquele outro que tem o carro melhor, o outro que tem a casa melhor, o outro que tem a comida melhor, o outro que tem a esposa melhor, o outro que tem o marido melhor, e o assunto não tem fim. Competição, comparação. Avareza, mais uma paixão desordenada. Dentro desse mesmo tópico. O que é avareza? Avareza é dificuldade ou medo de perder algo que se possui. Simplesmente. Se temos medo de perder algo que possuímos, medo ou dificuldade de perder algo que possuímos, isso é avareza. Porque a palavra de Deus diz que nós teríamos, pelo Espírito, a capacidade de segurar tudo que o Senhor nos tem dado com uma mão leve. 1 Coríntios 7. Nós não vamos ter tempo para todos os textos, né? Mas lá o Senhor diz que aqueles que se alegram nesse mundo sejam como aqueles que não se alegrassem. Como se não se alegrasse. Por quê? Porque se você recebeu algo da bondade do Senhor para você, não ache que o propósito do Senhor ou se resume nisso que Ele te deu. Porque simplesmente são coisas pequenas, passageiras, efêmeras. Não é? Então Ele diz os que se alegram como se não se alegrassem. Mas também os que choram como se não chorassem. Os que compram como se nada possuíssem. Porque a aparência deste mundo passa, diz Paulo em 1 Coríntios 7. É um texto maravilhoso. Temos tempo para ele, mas já citei o endereço aí para você ler. Precisamos, na solitude, levar isso diante do Senhor. Ler esse texto. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Para que o Senhor nos examine. Isso vos digo, o tempo se abrevia. O que eu quero é que não só os casados vivam como se não fossem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que choram como se não chorassem, os que compram como se nada possuíssem, os que utilizam do mundo como se dele não utilizassem. E essa expressão significa, tudo que você usa aí do mundo, segure com mão leve, porque em qualquer momento você pode perder, começando pela sua saúde. Segure com mão leve. Cuide dela, faça academia, caminhe, alimente bem, mas segure com mão leve. Porque nós não fomos criados para ser saudáveis. Nós fomos criados para servir o Senhor, na saúde ou na doença. Na limitação ou sem limitação. Nesse sentido. Está entendendo, irmão? Então, saúde não é o propósito da vida. Avareza. Como nós podemos tratar com essas coisas que citamos? Vamos abrir, já precisamos ir terminando. Hebreus 13. Hebreus 13. Olhe que verso maravilhoso. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Vamos traduzir com a frase que nós citamos? Seja a vossa vida sem dificuldade de perder alguma coisa. Seja a vossa vida sem medo de perder algo que você possui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. São palavras do nosso Senhor Jesus. Não consiste. Então não tenha medo. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos. Aqui está o antídoto. Contentai-vos. Contentamento, irmãos, e gratidão é o antídoto da avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aqui eu queria grifar coisas. Sabe por quê? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Viu o contraste? O Espírito Santo está confrontando coisas com Ele. Se você perde coisas, não tem problema, você tem a Ele. Então contente-se com as coisas que você tem, porque Ele tem dito a você. E o que Ele tem dito? São as coisas que tem dito para nós. Ah, meus irmãos, às vezes achamos que são nossos bens, são nossas coisas que dizem assim para nós. Eu nunca te desampararei. Eu nunca te deixarei. Não é? Essa é a voz do maligno através das coisas. Mas quem nos diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, é Ele. Não são as nossas coisas.
Graças ao Senhor, meus amados irmãos. Enfim, preciso terminar isso hoje. Se os irmãos tiverem alguns com pressa, tenham toda a liberdade de sair. Não tem nenhum problema para mim, acho que para nenhum de nós. Vou tomar mais 10 minutos. E já terminei as coisas que são expostas na nossa vida de solitude. Basicamente, essas são as coisas mais expostas na solitude, no assócio com Deus. Agora, se a solitude é um lugar de confronto, bendito seja o Senhor, é o lugar do encontro. Ah, se não encontrássemos nada. Vendo essa miséria do nosso coração, eu acho que a única solução seria tirar a nossa vida. Né? Mas graças a Deus, o lugar do confronto é também o lugar do encontro. Do encontro mais íntimo com aquele que nós chamamos de Salvador. Salvador, que nos salva do que nós somos. Nos salva das misérias do nosso coração, enganoso e corrupto. Agora, eu disse para os irmãos, e eu vou só citar esses textos, iria ler, mas não vou fazer isso. Você vai ficar com ele registrado aí, se quiser. Domingo podemos voltar a ele pela manhã. Eu disse aos irmãos que nós iríamos resumir esse tema do encontro, do lugar do encontro, citando alguns versículos que falam, que usam a expressão debaixo das suas asas. Que talvez seja a metáfora mais linda para explicar o que é encontro, né? Nós aqui estamos muito acostumados a ver a galinha reunindo pintinhos debaixo das asas, não estamos? Muito acostumados no nosso contexto aqui. E é uma das cenas mais lindas que tem, não é? O tempo fecha, o vento vem, a chuva ameaça e os pintinhos vêm correndo de onde eles estão. A galinha só abre as asas e junta a tribo debaixo das suas asas. É tão linda a figura que nosso Senhor Jesus usou, comparando a Ele próprio, chorando sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes. Esse é o problema. Porque se nós queremos, as asas estão aí. Já foram abertas sobre nós. É o nosso lugar de abrigo, é o nosso lugar de refúgio. Então há vários salmos. Deixa eu lembrar você de alguns. O Salmo 36, de 7 a 9. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhes dás de beber. Irmão, esse é o lugar do encontro. É isso que nós iremos encontrar na solitude. O encontro mais íntimo com aquele que nos põe debaixo das asas, para que bebamos das suas torrentes. E o verso 9 complementa esse texto aí. Salmo 36, 9. Pois em ti é que está um manancial da vida. Não há vida com V maiúsculo em nenhum outro lugar. E em nenhuma outra coisa. Em ti está o manancial da vida e na tua luz nós vemos a luz. Mais um exemplo. Salmo 57, 1. Salmo 57 ele vai dizer assim: em ti a minha alma se refugia e debaixo das tuas asas eu me abrigo. Abrigo. Debaixo das tuas asas. O Salmo 61, versículo 4. Uma ideia semelhante. O salmista vai dizer, é no esconderijo, olha a figura que ele usa, para esse lugar do encontro com o Senhor na solitude. É no esconderijo das tuas asas que eu me abrigo. E é tão bonita essa palavra esconderijo. Ele vai seguir nesse salmo e vai dizer até que passe as calamidades. Calamidades de dentro e calamidades de fora. Nós nos escondemos no esconderijo das suas asas. Outro salmo maravilhoso é o Salmo 91, 4. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês
e escudo. É isso que nós encontraremos debaixo das asas do Senhor. Sua verdade como pavês e escudo, mas debaixo das suas asas. Se não estamos ali, nós estamos expostos. Finalmente, o Salmo 63. É um salmo que Davi escreveu quando Absalão usurpou o trono e Davi saiu de Jerusalém, desprezado e pôs para fora pelo seu próprio filho. Ele escreve o Salmo 63. E no verso 7, ele vai dizer assim: à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Oh, irmão, quase que não dá para entender, não é? O filho rebelou, pôs o pai para fora do trono, não é? Traidor. E o pai sai de Jerusalém com essa atitude. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Porque ele sabia que quem o colocou no trono foi o Senhor. E se alguém o pôs para fora do trono, esse alguém teria que se ver com o Senhor. Agora, o último texto, para concluir então, por hoje, terminamos. 1 Coríntios 9, vou usar um único verso aqui, para registrar, meus irmãos. E eu agradeço desde já a paciência dos irmãos. 1 Coríntios 9, verso 19. Queria, com esse pequeno texto aqui, concluir esse tema da transformação. Lugar de transformação. Então, o lugar do confronto, com tudo que já vimos, o lugar do encontro mais íntimo com o Senhor, debaixo das suas asas, e como resultado, um lugar de transformação. Por que é um lugar de transformação? Porque se a solitude é praticada, se nós somos realmente confrontados com as mazelas do nosso coração, à luz da palavra de Deus, se somos então encontrados por Ele nesse encontro mais íntimo, o resultado será liberdade no sentido mais pleno da palavra. Então eu queria exemplificar ou ilustrar esse lugar da transformação com esse conceito bíblico, essa verdade bíblica tão importante, liberdade. E sabe por quê? Se temos inveja, se temos avareza, se temos cobiça, se temos ambições, se temos os maus pensamentos e tudo que já foi citado aí, nós não temos verdadeira liberdade. Claro que não temos. Não é óbvio? Então esse lugar de transformação é marcado por essa verdade maravilhosa da liberdade. Paulo em Gálatas escreve assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais a julgo de escravidão. Mas o texto que eu queria usar para mostrar algo para os irmãos aqui, que talvez você ainda não tenha pensado assim, para você meditar diante do Senhor. A solitude vai nos transformar de vidas e serviços compulsivos em vidas e serviços compassivos. Libertos das compulsões para a compaixão. Agora, nós nunca poderemos viver uma vida de serviço real ao Senhor e aos outros se nós não formos realmente livres. Agora, como esse texto de Coríntios explica o que é ser livre, então? Vamos lá. 1 Coríntios 9, verso 19. Preste atenção. Porque sendo eu livre de todos. Livre de todos. Vamos parar um pouco? O que Paulo quer dizer com isso, livre de todos? Era um homem independente, fazia o que queria, que dava na cabeça, não tinha compromisso com ninguém. Né? Livre de todos. Vamos seguir. Fiz-me servo de todos. Agora, se você buscar essa preposiçãozinha de, livre de todos, você vai ver que na língua original tem mais de um sentido, que vai nos ajudar a compreender bem aqui o que eu estou querendo dizer. Vou traduzir para você, então, dessas formas. Livre de todos também significa livre para fora de todos, porque um ek, esse prefixo grego ek, significa tirado de, ou para fora de, como eclesia, igreja, eklesia. Né? Então, livre para fora de todos, e também significa livre para longe de todos. O que Paulo quer dizer com isso?
livre para fora de todos, para longe de todos, e então me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse debaixo da lei. Para ganhar os que vivem, então, debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando, na verdade, sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora eu gostaria de explicar assim. Se nós queremos ser servos de todos, a expressão que Paulo usou aí, você viu? Nós temos que ser livres de todos. Está ficando mais claro, irmão? A ambição, a inveja, a cobiça, e tudo que já citamos, nos prende a outros de maneira completamente inadequada. Se nós, deixe-me usar a mesma expressão com outra frase, se nós queremos ser servos de todos, nós temos que morrer para todos. Compreendeu isso bem também? Morrer para que os outros pensem de você. Morrer para que os outros esperam de você. Querem de você, exigem de você. Enquanto nós não estivermos mortos para todos, nós não seremos livres de todos e não poderemos ser servos de todos. Iremos servir, quem sabe, por exigência, servir por compulsão, servir por necessidade. Nosso Senhor Jesus era livre de todos os homens. Por isso ele foi servo de todos os homens. Está claro isso, irmão? Então guarde isso no seu coração. Você quer ser servo de todos? Então morra para todos. Viva para Ele e nele. E através dele, você será servo de todos. Nós não fomos chamados para suprir expectativas de ninguém, a não ser do nosso Senhor Jesus. Sempre, em todo momento. E agora eu vou ler um textozinho de 6 linhas, e nós vamos concluir. Alguém escreveu assim: a solitude transforma os hipócritas em pessoas meigas, atenciosas e magnânimas, profundamente convencidas da sua própria pecaminosidade. Veja o que a solitude faz. E pessoas tão profundamente conscientes da misericórdia de Deus sobre eles, que a sua própria vida se transforma em ministério. Eles não realizam o ministério. A vida deles é ministério. Nosso Senhor não foi assim? Ah, meus amados irmãos, que bênção é essa? Nós sermos, pense nisso, nós sermos ministério. Com palavras, sem palavras, andando pela rua, reunidos, né? Vidas transformadas em ministério. Assim era o Senhor Jesus. E quem faz isso? Por que caminho isso é feito? Solitude, confronto, encontro, transformação. E ele conclui assim: quando estamos repletos da presença misericordiosa de Deus, nada podemos fazer além de servir, pois todo o nosso ser dará testemunho da luz que iluminou as nossas trevas. Que lindo texto. Então, que o Senhor nos ajude nisso, meus amados irmãos. Próxima reunião, se o Senhor permitir, nós vamos dar mais um passo. Vamos falar sobre quietude. Resultado da solitude é a quietude. Vamos orar ao Senhor e concluímos. Senhor, obrigado por essa noite que o Senhor nos deu. Por tua misericórdia te pedimos que o Senhor nos ajude a guardar essas sementes da tua palavra no nosso coração. Sobretudo, nos ajude a meditar nelas, para que aquilo que seja realmente teu possa não se perder no nosso coração. Nos guarda de uma introspecção pessoal, um autoexame que não nos conduz a nada, mas nos ajuda a estarmos diante da tua presença e da tua palavra, para que na tua luz vejamos a luz. Encoraja-nos, Senhor, habilita-nos, estimula-nos para a prática da solitude e abre o nosso coração diante da tua graça e salva-nos, Senhor,
de todas essas coisas que foram compartilhadas nessa noite. Liberta-nos, transforma-nos, torna a nossa vida um ministério ambulante. Nós te pedimos, no teu precioso nome. Amém.